Fala aí pessoal, tranquilo? Eu tô para gravar esse conteúdo aqui, especificamente subindo uma campanha e consequentemente eu tava dando uma olhada na internet e aqui no Brasil o pessoal tá falando muito sobre bit cap e cost cap. É algo que consequentemente para alguns possa ser novidade, para outros não. Porém, como eu sou gestor de anúncio e tenho alguns clientes ao qual eu busco escalar as vendas do empreendimento, seja do delivery em si, eu estava analisando, falo, poxa, será que dá para aplicar isso para os clientes? Encontrar algum meio. E consequentemente eu fui pesquisar a respeito. De modo a tentar encontrar algo especificamente aquilo. Eu encontrei o Bitcap, na realidade, ou Cost Cap, é o lance, é o custo por lance. O Bitcap em si é onde você paga por determinado leilão, com base mostra aqui, eu deixei separado especificamente esse mapa, onde aqui ó, especificamente nunca pague mais que X por conversão, limite rígido. Então vai ter os exemplos aqui específicos, como que funciona principalmente, de modo a gente entender. A outra parte é como que funciona o cost cap, que é o controle de custo médio. Esse aqui é máximo de resultado, mantendo o custo médio próximo do limite. Então eu fiquei analisando, bem, como que eu posso estar aplicando isso? Claro, a verba em si, do cliente, se você é gestor, busque aprender estratégias utilizando, porém de forma mais consciente, de modo a gerar um resultado mais plausível e melhor para o cliente que está contratando o seu serviço. Então eu fiquei analisando e fui estudar um pouco mais a respeito. Eu falei, bem, será que dá para me testar usando determinados valores? Dá sim. Então, como que eu vou executar o Bitcap aqui no gerenciador de anúncio, na campanha, passo a passo? Eu não fiz exatamente nada, eu estudei, analisei, vi uns vídeos a respeito e falei, bem, vou executar. Se der bom, pô, excelente. É uma estratégia que a gente já aprendeu na prática aqui mesmo. Se não der, não deu. Então vamos lá. A estratégia de lanche do Bitcap funciona mais ou menos seguindo a lógica de pagar por determinado valor. Eu estou seguindo de modo mais plausível o ChatGPT. Eu fui destrinchando as informações de como que funciona. Pesquisei alguns vídeos em específico. E se você consequentemente pretende executar isso, eu sei que vai ter cursos já feitos a respeito de estratégia de lance, o limite máximo de pagar determinado CPA dentro do Facebook, algo que dificilmente o pessoal faz, porque pagar por estratégia de lance no Facebook é válido e muito bom quando você consequentemente tem uma estrutura muito bem traqueada de informação, porque você sabe qual o seu custo por lead, custo por o seu CPA, conjunto de dados muito bem otimizado, já que o seu pixel tem que ter um armazenamento de venda muito bom. É algo que eu consigo ter, já que os clientes, a estrutura de venda dos clientes automaticamente é muito bem traqueada, e isso facilita a gente ter dados, beleza? Então vamos lá, eu pedi o Facebook para me dar um passo, o ChatGPT para me dar um passo a passo, tá na tela, mostrando exatamente do zero aqui. Então vamos lá, primeiro passo, fazendo praticamente aula de como subir uma campanha no Google ou no Facebook. Primeiro passo está aqui, eu já dupliquei o conjunto vencedor, tá aqui muito bem prático. Pra você ter noção, eu dupliquei essa campanha aqui, beleza? Essa é a campanha que ela está fixada aqui em cima. Se você olhar, tem 164 compras. O orçamento total dessa campanha está 620. Ela vai gastando gradativamente. Ela está sendo programada para rodar até amanhã. Então, como consequência, amanhã é segunda. Eu já vou fazer o critério de amanhã, segunda-feira, já estender os dias e eu estender o valor, de modo a ela não parar. Então, isso já mantém consequentemente a campanha ativa gradativamente com base na programação que o cliente mantém a empresa dele
ativa, já que é um delivery, então abre determinados horários. E isso, consequentemente, é bom você ter muito bem programado. Se você olhar o gerenciador, a gente já teve um excelente faturamento aqui, 1.896, porém o valor de conversão mesmo de retorno, um retorno de 10, aqui ó, 19k faturou, beleza? Então estamos bem, vamos lá. Consequentemente, vamos na campanha aqui do Bit, vou subir um cost cap. Vamos lá, qual dessas estratégias melhor eu vou usar de modo eu poder testar? Eu não vou subir essa aqui, ó. Eu não vou subir Bitcap, por quê? Nunca pague X por conversão, é um limite rígido. Eu não tenho um orçamento de modo eu lotar ou eu subir uma campanha de Bitcap. Por quê? Porque consequentemente, se eu subir um Bitcap aqui, isso faz com que, vamos lá, não é média, é teto absoluto. Aqui fala assim, ó, o Bitcap é 10. Se eu botar aqui um Bitcap de, vamos ver, o custo da minha venda está sendo absolutamente 13,56, beleza? Eu posso chegar aqui no meu Bitcap na hora e fazer assim. Eu quero um exemplo aqui, o Bitcap, vamos lá, compra exatamente por, como é 3,56, eu vou botar aqui, ó, 4. Então automaticamente o Facebook ele vai ver isso aqui e vai falar assim, e aí irmão, o que que tá acontecendo? Tu quer que eu te entregue uma compra por 4 contos, beleza? O sistema nunca entra em leilão acima desse valor. Então, automaticamente, se você participa de um leilão muito competitivo, como o meu é delivery, eu acho que eu não, e na região dela, pelo que eu pesquisei, não tem muita pessoa anunciando, talvez ele entregue bem. Ele vai me dar a média, ó, sempre vai me dar venda, consequentemente. Ele não vai me dar volume de venda. Ele não vai me dar ali, tipo, 10 vendas ao dia, mas vai me entregar 2, 3 vendas. E cada venda, por venda, vou pagar exatamente R$4. R$4 absolutamente por venda. Então, o lead vai entrar e eu vou pagar exatamente R$4. Aqui, ele vai respeitar esse valor. Por quê? Porque é o limite de lance. Ele é rígido. Ele não vai quebrar essa regra. É a regra que, em si, consequentemente, ele vai respeitar. Beleza? Aqui, se leilão competitivo, não entrega. Mas por que ele não vai entregar? Possivelmente, o seu custo de investimento está sendo muito baixo para você disputar no leilão. Então, o Facebook, ele às vezes vai olhar assim, ó, irmão, tem gente pagando 5, 7, 10 reais. Então, o que acontece? Se você, vamos lá, a matemática, se você não tem orçamento alto, você fica para trás, devido ter muitas pessoas, muitos empresários pagando 5 a 15 por venda. Então, automaticamente, aqui é um cenário ao qual você pode se deparar, beleza? Então, como que a gente, consequentemente, pode evitar isso? Mano, você pode evitar isso aumentando o seu custo de venda. Beleza? Aumente seu custo de venda. Olha, eu vou pagar aqui, então, isso aí que é de 5, eu vou entrar, vou ficar na média, eu vou pagar 7,50. Beleza? Por venda. Pelo menos, eu vou diminuir minha margem de lucro? Sim. Mas pelo menos eu vou estar dentro do leilão. Eu quero poder pelo menos estar dentro desse leilão e, consequentemente, vender. Por mais que a minha margem de lucro seja menor, então automaticamente você diminui a sua margem de lucro. E quando você diminui aqui, ó,
Aí o que acontece? Se você diminuir a sua margem de lucro, vamos ver? Diminui sua margem de lucro, a gente entra praticamente em um consenso prático. Quando você chegar automaticamente, pronto, você diminuiu a sua margem de lucro, deixa eu só escolher uma coisinha básica aqui, pronto. Você diminuiu a sua margem de lucro, porém mantém vendendo, então todo santo dia você vai vender. Quando você conseguir atingir principalmente um teto de venda massivo e você fala, pronto, eu tenho uma porcentagem de venda aqui ao qual eu consigo aumentar mais o meu orçamento da campanha. Então, se você quer disputar um leilão com mais sagacidade, vai aqui principalmente, ó, aumenta. Opa, deixa eu botar uma parada aqui que facilita a nossa visualização também, que eu tô cego, né? Vamos lá. Aumenta seu orçamento por campanha. Ou campanha ou conjunto. Com base na sua meta. Porque vai que você tá. Também tem a questão de CBO a BO. Então tem essa questão. Beleza? Aumenta com base na sua. Aumenta o seu orçamento com base na sua metodologia. Belezinha? Isso facilita para você. Pronto. Aqui, eu vou deixar aqui embaixo aqui, vai ficar bonitinho. Sua campanha continua vendendo, mesmo que você estipulou um CPA dentro do leilão ao qual você está disputando, você aumenta o seu orçamento de campanha, de modo a você poder aumentar o fluxo de venda com um orçamento de campanha maior. Isso, consequentemente, permite que sua campanha mantenha-se rodando e sem travar, porque tem um risco de travar ainda. Fechou? Então aqui a gente parte exatamente com a questão prática. Quando usar a questão do Bitcap, negão? Ah, quero usar logo, irmão. Vamos lá. Você vai usar assim, ó. Deixa eu só tirar essa paradinha daqui, pronto. Conhece muito bem o leilão, beleza? Tem grande volume. Aqui, ó. Você tem que conhecer muito bem o leilão. O quanto que estão pagando para poder participar. Então, se você tem conhecimento de quanto o leilão está sendo praticamente disputado, uma base, você consegue. Porque 100% não tem como. Você vai ver com base no CPM. O CPM dita muito essa questão do leilão, para aparecer a cada 1000 pessoas. Então, às vezes, se você usar com base no seu público personalizado, já o seu público de compra, isso facilita muito você decidir por conta própria qual vai ser o seu valor por critério de leilão. Tem grande volume, quanto mais volume você tiver armazenado no seu pixel em si, e você vê principalmente que consegue vender em alta escala mesmo, você já está vendendo bastante diariamente. Eu vi que eu estou aqui praticamente com 164 compras, isso aqui é o máximo com base essa lead rodou, beleza? Foi de 2025 até 2026, então automaticamente a gente já rodou muito bem. Então a gente já consegue em si armazenar no nosso pixel ter mais de 500 vendas, porque ela não só vende por meio do tráfego pago, ela tem por meio do orgânico. Então o pixel armazena todo o processo de compra. Então já tem praticamente, se for levar em conta, mais de 1000 compras armazenadas. Beleza? E isso facilita muito. Então o volume de venda, consequentemente, nos possibilita a subir para um público mais qualificado. Grande volume. Quer reduzir custo agressivo? Por exemplo, eu só vou usar R$500 para usar em uma campanha Bitcap. Essa campanha Bitcap, consequentemente, dá o poder de decidir quanto que vai ser o seu CPA, porque você já tem um volume de venda, você já sabe qual é o seu CPA e fala, ó, eu só vou simplesmente pagar R$4 ou R$7 por venda, ponto final. Tá aqui R$500, busque o pessoal que vai conseguir converter, beleza? Com esse valor, é assim que o jogo funciona. Alto orçamento, se você tem um alto orçamento, isso
facilita. Às vezes você tem 1.000, 2.000 reais diário para botar dentro dessa campanha. Cara, meta marcha. Beleza? Meta marcha. Se você pode usar às vezes orçamento diário acima de 500 reais, facilita muito para você. Margem apertada é aquela questão. Beleza? A margem de lucro é um pouquinho apertada. E você fala, ó, eu quero praticamente ter vendas, porém a minha margem de lucro é apertada, é muito controlada, então não posso extrapolar o orçamento da minha campanha diária. Use esse valor aí e tenta ao máximo trazer as vendas do dia a dia, de modo eu poder consequentemente ter pelo menos aquela margem de lucro ao qual eu consigo manter essas campanhas ativas. E característica controle rígido, você controla. Às vezes no dia você não vai gastar os 500 reais de orçamento, mas o orçamento está sendo 100% controlado por você, você decide. É igualmente o Google tem lá a opção, eu só quero pagar o CPA exatamente de 5 reais, ele só gasta os 5, beleza? Então a parte boa é essa. O Facebook, isso é novo? Não, há muito tempo o Facebook já disponibiliza, porém atualmente hoje no Brasil vem se falando muito. Então busque consequentemente entender o cenário ao qual você se encontra. Eu estou estudando isso como gestor, por quê? Porque eu tenho uma verba dos clientes disponível para rodar em um nicho ao qual não é concorrido, em um nicho praticamente de comida. Quando você estrutura a operação do cliente, deixa os dados muito bem mapeável, isso facilita muito com que você consiga escalar determinadas vendas. Porque comida todo mundo come, todo santo dia, toda santa noite. Então o que você tem que fazer é simplesmente pegar e seguir o processo. Mas aqui, eu vou usar o BitCap? Não vou usar, mas o conceito dele é esse aqui, prático. Não há necessidade de você usar o BitCap, consequentemente, porque você em si, você não tem totalmente um orçamento alto para subir, beleza? Se você tivesse um orçamento alto para subir, tudo bem, isso facilitaria muito o processo para você. Mas como você não tem um orçamento alto, o seu uso de verba, consequentemente, é um orçamento de verba mais simples, você simplesmente exclui a possibilidade de usar o BitCap. Então, a regra por critério, quando devo usar, usa quando tiver um alto orçamento. Ponto final. Beleza? Tem um alto orçamento? Tenho sim. Então vai lá, meta marcha no BitCap, porque você simplesmente tem toda a margem possibilidade de testar, porque você vai conseguir disputar o leilão, e o leilão, quando você disputa bem o leilão, você consegue consequentemente pagar pelo leilão. Fechou? Aqui é a regra padrão. Zero. Prontinho. Deixa eu escolher aqui, vou deixar essa paradinha aqui. Pronto. Tinha uma paradinha, um lápisinho que a gente apertava aqui, ele não dava tudo. Mas... vamos lá. Pronto. Quando usar, tá aqui. Limite rígido de entrega. Vai usar quando? Aqui, ó. Opa. Beleza? Se deu para entender essa parte, ótimo. Quando e como usar, principalmente o BitCap. Esse é o conceito padrão. Beleza? Tem pessoas que vai ter estruturas melhores e muito bem performadas. É o seu critério, buscar estruturar o seu processo de vendas. Beleza? O BitCap se utiliza quando tem alto orçamento, armazenamento de dados muito bem traqueado, dados muito bem limpos para o Facebook olhar e falar: irmão, use estratégia de lance, programa muito bem sua campanha, porque você tem tudo para que a gente possa entregar realmente só lead que compre de você, pagando o valor que você quer. Porque você é um bom anunciante, você é um bom vendedor e a sua estrutura de anúncio e a sua estrutura de venda está extremamente excelente. Beleza? Então vamos para a segunda parte agora.
quando usar o Cost Cap, que é o controle de custo. E essa é uma segunda aula. Então vamos lá, eu vou cortar esse vídeo agora, porque a primeira aula do BitCap está sendo explicada aqui. Eu vou usar ele agora? Não. Eu vou estudar, talvez eu use breve, mais à frente. Mas no qual eu vou focar? No Cost Cap. É onde a gente pode obter dados possivelmente de venda melhores e ele nos dá margem de testar com orçamento menor. Fechou? Vamos lá.